gente! No Prédio 11 de hoje, a gente vai conversar com Júlio Hermann, que é estudante de jornalismo aqui da UBRA e é autor do livro Tudo o que Acontece Aqui Dentro, Cartas de Amor Nunca Rasgadas. A gente vai conversar com ele sobre como foi o processo de criação do livro e a relação que ele tem com a literatura. Então fica aí, porque o Prédio 11 está só começando. Então, Júlio, eu quero começar te perguntando como começou teu amor pela escrita? Olha, eu sempre brinco que eu comecei a escrever antes mesmo de eu começar a ler. Não que eu fosse um analfabeto e não soubesse ler, mas eu comecei a escrever profissionalmente não, mas por brincadeira, oficialmente no início de 2015, ali por março de 2015. Foi bem no primeiro semestre que eu entrei aqui na UBRA. E nesse período eu não lia nada. Eu lia alguns textos na internet, de amigos meus e tal, mas eu acho que minha quantidade de livros lidos por ano era de 1 ou 2. E eram livros obrigatórios, assim, para a faculdade, ou para a escola, enfim. E nessa época eu escrevia antes sobre crônica esportiva, eu comecei a escrever literatura por pressão de alguns amigos. Tipo, por favor, manda texto para eu preencher meu blog. Eu não tinha vontade, mas acabei começando, acabei gostando, acabei me empolgando com algumas respostas positivas de pessoas próximas. E aí comecei a escrever rotineiramente, num período em que eu ainda não costumava ler. Eu comecei a ler, se eu tivesse que dar um pontapé inicial, no início de 2017. Até então eu consumi o que era necessário de literatura ou de conteúdo escrito, mas focava muito mais em assistir coisas ou ficar perdendo tempo com coisas aleatórias em vez de aproveitar a leitura para lapidar a escrita. E as tuas crônicas, elas são baseadas no quê? Olha, o meu processo de escrita desde o início, na verdade eu escrevi sobre futebol antes de escrever literatura comercial. E o meu primeiro texto publicado na internet, como eu tinha dito, por pressão, ele foi sobre futebol ainda assim, eu dei um jeito de encaixar. E com o passar do tempo, e eu fui gerando uma identificação, eu sempre escrevi. Quando eu era mais novo, eu costumava escrever todos os dias, fazer um resumo do meu dia, assim. Não era um diário, mas era quase isso. E era no celular, sempre. E eu sempre escrevia sobre o que eu sentia. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a utilizar disso também. Escrevi o que eu sentia, os momentos que eu passava, etc. Mas eu sempre gostei de enfeitar demais as coisas. E de botar mais detalhes do que precisava ou do que de fato tinha acontecido. Aquilo que eu tinha vivido. E então, com o tempo, isso acabou se tornando mais ficção do que não ficção, do que o transcrever do meu dia, como era anteriormente. E como escrever só sobre si acaba cansando quem lê, é necessário que a gente teste novas formas de lidar com os sentimentos, por exemplo, que é sobre o que eu escrevo. Se eu escrever sempre do mesmo ponto de vista, as coisas vão se tornar cansativas ou repetitivas. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a gostar de escrever ficção também. Mas essa tua preferência por essa temática, porque tu escreve sobre comportamentos e sentimentos, né? Por que tu acha que tu se deu melhor nessas duas temáticas? Eu sempre gostei de observar as coisas. Sempre gostei de sentar num canto de uma cafeteria ou de um bar e ficar olhando as pessoas. Eu sempre gostei de palpitar na vida das pessoas que estão à minha volta e permitiam isso. Ou de analisar situações, ou de não necessariamente julgar o comportamento, mas sugerir modos de lidar com as coisas, ou enfim, fazer uma análise de como eu me portava nas situações, como as pessoas se portavam e como elas reagiam a determinados comportamentos. Isso acaba sendo um processo de escrita inteiro, só falta transcrever depois. Mas essas crônicas que tu escreve são só coisas baseadas no que tu sente? Ou tu faz um mix, tu mistura o que tu vê que as outras pessoas estão passando e bota um pouco do teu sentimento ali? Eu acredito que a literatura, independente de qual gênero o autor escreva, ela pode não ser uma situação vivida por ele, mas ela é mais do que o sentimento ali escrito, acredito que ele seja quase 100% real. Porque a gente não tem como escrever sobre algo que a gente não tem propriedade, é muito difícil. E se torna muito, quase descartável, assim, porque se a gente não escreve sobre aquilo que a gente conhece, a gente não gera sentimento em quem lê, independente se é um sentimento bonito ou se é uma agonia, por exemplo. E então é necessário que a gente possa
como escritor, a gente possa colocar a nossa experiência, bagagem de situações semelhantes, para que aquilo que a gente está tentando passar para o leitor tenha também uma bagagem sentimental mínima para gerar identificação. Porque eu acredito que o grande objetivo da literatura é justamente esse, é gerar identificação entre quem escreve e quem lê. Senão a literatura não se propaga e a literatura não se sustenta. Então, nas situações que eu escrevo que não são vividas por mim, são vividas por pessoas próximas ou são inventadas, tem, ainda que não 100%, mas na sua maior parte, sentimentos que foram meus ou que são meus ainda. E nas tuas crônicas, tu sempre começa dizendo, leia esse texto ouvindo tal música. Por que essa relação das crônicas com as músicas? Eu gosto de criar ambiente para quem lê. E uma das maneiras mais fáceis de criar o ambiente, de fazer o leitor entender qual é o ritmo da leitura, se ela é uma leitura mais alegre, ou mais triste, ou mais calma, ou mais rápida, é com a música, que a música dita o ritmo. Então, geralmente, a música que eu escuto, né, para escrever é a música que eu ponho de sugestão para leitura. Geralmente, essa música dialoga com o texto, porque ela tem uma temática parecida, que bate, ela faz sentido, os dois fazem sentido juntos. E uma coisa que eu evito fazer é colocar música em português, para não confundir o leitor, geralmente para criar um ambiente. Porque é um feedback que eu recebo de quem lê, por exemplo, minha mãe lê o livro sem trilha, agora ela está lendo com trilha, e ela se arrepende de não ter lido a primeira vez com trilha, porque a trilha cria o ambiente, né? Ela permite uma imersão dentro do conteúdo. Como é que tu faz a escolha das músicas? Como é que tu tem a certeza de que aquela música ali é a perfeita para aquela crônica? Geralmente eu procuro, não são músicas que eu necessariamente escute no dia a dia. Quando surge uma temática, eu tenho alguma ideia de texto, alguma coisa do tipo, eu procuro por uma música internacional, enfim, ou brasileira. Tem algumas brasileiras que eu me aproprio, mais MPB, assim, que dialogue com o texto. Tem um ritmo parecido com o ritmo que eu quero dar de leitura e uma letra que possa dialogar com aquilo que eu pretendo escrever. No texto não vai ter frase da música, mas vai ter alguma situação parecida, algum contexto semelhante. E aí o ritmo da música, enfim, a música em si, os instrumentos servem para criar essa ligação e gerar essa identificação, talvez, não sei. É como se fosse um filme com a trilha sonora. Isso. Aqueles momentos de filme, né? Isso. Todos fofinhos lá com a música de fundo. As músicas que sempre marcam aqueles momentos, né? Isso. Ou com uma matéria de rádio, por exemplo. Que nas especiais tem muita música para ilustrar. A música serve para dar o ritmo e para gerar uma maior imersão. Tá? Essa é a mesma lógica. E o que tu diz, que dica tu dá para quem tenta fazer isso? Para quem tenta unir a leitura com a música? Primeiro, eu acho que para quem produz conteúdo, antes de querer que as pessoas façam a leitura com a música, é necessário gostar de ler com música. Porque senão tu não vai conseguir, muito menos produzir conteúdo assim. A música, ela serve mais como um apoio para quem escreve do que qualquer outra coisa. Porque a partir do momento em que tu decide escrever com uma trilha sonora, tu já cria um ritmo para aquilo que tu precisa escrever e tu fecha, não necessariamente acaba com a tua criatividade, mas tu limita ela a um direcionamento. Claro, tu pode escrever e depois mudar a trilha, tu pode não passar ela pro leitor ler ouvindo, mas ela dita majoritariamente o ritmo daquilo que tu escreve. Ela coloca uma direção. E aí vai da tua capacidade ou da tua vontade de seguir essa direção ou não. Pode ficar uma coisa muito boa, pode ficar uma coisa muito ruim. A música não pode dar certo com o texto. Muitas vezes eu termino um texto e tenho que trocar a música porque não dá certo. Ou porque a música é muito mais feliz do que o texto. Ou porque o texto é muito mais feliz do que a música. E aí, a música ela é necessária, ela pode ser necessária para ditar um ritmo, mas ela não pode ser uma lei. Entende? Tu pode usar dela, mas tu não pode fazer com que o teu trabalho seja dependente dela para dar certo. Eu vou interromper a nossa entrevista aqui um pouquinho
E tu aí de casa vai ficar com a matéria dos alunos aqui do curso de Comunicação Social. No ano de 2017, no Rio Grande do Sul, segundo dados da Central de Transplantes, 295 pessoas doaram órgãos, número que representa apenas 31,44% do necessário para zerar a fila de espera por transplantes no estado. O médico e professor de medicina da UBRA, Dr. Marcelo Generali, destaca que o principal motivo para estes números estarem abaixo do esperado é a não autorização da família. Qualquer pessoa, numa situação que a gente chama de morte encefálica, pode ser doador. Se alguém tem a intenção de vir a ser doador em alguma situação, a medida mais importante é avisar a sua família, porque nessa situação é a família que vai transmitir a autorização do indivíduo. Na comparação com os 3 primeiros meses do ano passado, em 2018 as doações tiveram uma redução de 17%, o que reforça a importância de iniciativas como a da Liga Acadêmica de Transplante da UBRA, presidida pela aluna de medicina Thaís Rodrigues. Então, é muito importante, eu acho, conversar diretamente com a população para esclarecer algumas dúvidas que são recorrentes, né? E desmistificar alguns tabus sobre a doação de órgãos, né? As pessoas têm ainda alguns medos, alguns receios, e conversando diretamente com as pessoas, explicando cada passo, o que pode acontecer, o que não pode, eu acho que isso ajuda muito nesse processo de doação e nessas campanhas que a gente vem promovendo. Assim como a maioria dos brasileiros, o metalúrgico aposentado Valdemar da Silva ainda não informou oficialmente a família sobre o desejo de doar, mas entende que a conversa sobre o tema é importante. E o senhor acha importante a doação de órgãos? Muito, muito importante. Isso aqui é que um pode dar vida para 8. Maiores informações sobre doações de órgãos podem ser obtidas junto ao site da Secretaria Estadual da Saúde, saude.rs.gov.br. Conheço um homem casado, com 2 filhos, que comprou um motel de 21 quartos, perto de Denver, há muitos anos, a fim de se tornar um voyeur residente. O Minuto Literário de hoje é sobre o livro Voyeur, do escritor Gay Talese. O Voyeur é um livro que integra a coleção de jornalismo literário da Companhia das Letras, né? Ele é uma reportagem que foi escrita pelo jornalista Gay Talese. Ele conta a história de um cara que comprou um motel e instalou no teto, como se fossem as instalações de ar, as entradas de ar, uma espécie de lugar onde ele pode observar todas as pessoas que entram ali. Ele começou a fazer isso em meados dos anos 80 e o Gay Talese, o repórter, já acompanhava essa história desde essa época. O Gay Talese acompanhou até 2016, que foi a data de lançamento desse livro, quando esse homem, né, que comprou o motel, permitiu que ele fizesse essa reportagem. O Gay Talese é um dos maiores jornalistas vivos ainda hoje e ele é o pai, digamos assim, desse gênero que a gente conhece como jornalismo literário. Em 2017, o livro Voyeur ganhou uma adaptação na Netflix como documentário e ele está sendo muito comentado por conta de furos que existem nessa história que fazem a gente acreditar ou não, né, de a gente ter uma certa confiança nesse livro. Júlio, seguinte, tudo que acontece aqui dentro, cartas de amor nunca rasgadas. Por que esse nome? É bem complicado falar sobre o nome porque o nome surgiu muito depois de eu terminar de escrever o livro. E foi uns 3 meses para decidir o nome dele. Eu, meu editor, mais umas 2 ou 3 autores amigos, debatendo, até chegar num nome ideal que dialogasse com a obra. Porque o objetivo primeiro do livro, quando eu comecei a escrever, enfim, por que ele foi criado, é para mostrar que a cultura do amor é maior que a cultura do ódio. Mais do que nunca a gente prega por aí desapego, a gente prega por aí algumas gírias que surgem na internet, tipo ranço das pessoas. A gente não entende, geralmente, que não é porque a gente não deu certo com alguém no relacionamento, sendo amoroso ou não, ou porque alguém não quis a gente, que outra pessoa deixa de ser incrível por isso, ou que a gente deixa de ser incrível por isso. A gente não tem que necessariamente não gostar de alguém por conta disso, ou ter ódio da pessoa, ou não querer uma pessoa bem porque não deu certo ou algum tipo de relacionamento. E com
a nossa geração tem muito essa ideia. Tem muito essa ideia de desapego, essa ideia de tornar as pessoas descartáveis. E o objetivo do livro é justamente mostrar o contrário, que não precisa ser necessariamente assim. E como todos os textos dele são escritos em primeira pessoa, a gente procurou por um título que pudesse mostrar isso através dele, mas que o objetivo era justamente mostrar que tanto o pensamento, como o sentimento, como qualquer coisa que a gente tem interna e tem dificuldade de externalizar, pode e deve ser mais importante para nós do que o que é externo. A nossa geração, eu falo muito isso por mim, se preocupa demais com a opinião alheia, por exemplo. E isso é bom, sim, até certo ponto. Depois se torna prejudicial tanto para nós como para o nosso modo de lidar com os outros. O objetivo é justamente quebrar esse paradigma, quebrar essa lei que é imposta, para mostrar que as coisas não precisam ser assim. Que é uma vida mais leve, ou uma maneira mais leve de encarar as situações pode ser mais bonita e mais construtiva para nós mesmos. Tu disse antes que tu teve ajuda para a construção do título. Como foi o processo da criação do livro em si? Tu precisou de ajuda também para a criação do livro? O livro, para a construção do livro eu tenho uma amiga, que é uma autora de São Paulo, que é a Mônica Jordão, que desde que eu comecei a escrever ela me ajuda. Quando eu termino de escrever alguma coisa, um capítulo ou um texto para publicar durante a semana, eu mando para ela. E ela faz uma leitura crítica. Esse foi o único auxílio que eu tive quando escrevia ele. Eu não gosto muito de buscar ajuda enquanto escrevo, porque acho que isso tira um pouco a liberdade enquanto autor, mas eu sempre gostei de um feedback imediato, para consertar alguma coisa que pode estar errado, ou para mudar algum termo que não está certo, ou para entender se as coisas ficaram claras como tem que estar claras. Diferente de uma literatura com capítulos maiores, por exemplo, quando os capítulos são curtos ou quando são crônicas, a gente precisa ser claro do início ao fim. Tem que ser claro, objetivo, sem perder o componente, não digo ficcional, mas o componente capaz de dar à leitura um ritmo e fazer com que ela faça sentido por fazer sentir. Então esse foi o meu grande auxílio. Eu demorei cerca de 10 meses para escrever o livro, um pouquinho menos que isso, 9. E nesse processo inteiro, eu escrevia quase diariamente, o que eu buscava era respostas individuais para aquilo que eu estava escrevendo. Uma crítica ou uma sugestão de melhora, mas não como opinião no andamento da escrita, no como terminar ou como seguir as coisas. Acho que é importante para manter a liberdade. E para lançar o livro, tu teve alguma ajuda, tanto financeira quanto até um apoio moral? Eu tive muita sorte, porque eu achei literatura no Brasil, eu estou fazendo para aquilo que eu conheço de mercado e de amigos na literatura, eu acho que no Brasil 1 a cada 100 livros escritos são publicados. Estando baixo, dentro da minha percepção, tá? Isso não é lei, nem em pesquisa. Não tem nenhum cunho científico. Porque a maioria das obras nunca vão para prateleira nenhuma, as pessoas desistem dela, e 90% das que não desistem publicam independente. E isso a publicação independente eu acho que é absurdamente necessária para que se continue a produzir literatura. Se fosse só pelos livros mancados por editora, a literatura não existiria mais, porque as pessoas estariam desanimadas a produzir literatura, os novos autores. Mas eu dei muita sorte porque, como eu escrevia na internet antes, eu tinha alguns amigos no mercado literário, eu acabei criando algumas conexões com editores. E foi assim também que eu conheci o meu editor, que é o Pedro Almeida. Quando eu conheci ele, enfim, a gente tinha um contato de Facebook, assim, por ter amigos em comum neste mercado. E aí eu chamei ele na cara de pau, eu terminei a obra, a gente conversou. No site da editora tinha que eles não iam contratar alguém por mais 2 anos, mas a gente acabou conversando, ele acabou gostando e acabou apostando em mim. Então, eu entreguei a obra pronta, isso foi em final de 2016, para ela sair no início de 2018, mas de lá até aqui o trabalho foi deles, assim, eu fui aprovando só capa, fui debatendo o título, que daí a gente debateu junto, mas o resto do trabalho foi todo com eles. Então, não tive uma ajuda, eu tive quase o trabalho feito inteiro, eu só escrevi. Mas mesmo com essa ajuda, tu teve algum obstáculo? Tanto para a criação quanto para o lançamento? Não,
O meu maior obstáculo sempre foi as crises de criatividade. Eu tive acho que 1 ou 2 no processo de escrita. Quando eu mandava para essa minha amiga Mônica, ela dizia, olha, tu já escreveu sobre isso. Ou tá tudo muito igual, para um dia, 2 e começa de novo, de outra forma. Esquece o que tu fez até aqui, esquece a maneira com que tu fez até aqui e tenta continuar de outra forma porque tá ficando muito repetitivo, muito igual. E aí eu tive umas 2 ou 3 crises de nervosismo e de crises criativas no processo. Foi o maior empecilho. Depois, como eu tive muita sorte, foi muito fácil. Mas isso foi porque eu acabei me inserindo por acidente numa realidade muito privilegiada. Eu acho que se eu tentasse escrever hoje, ou tentasse, não tivesse nada publicado hoje e tentasse, seria absurdamente mais difícil. Porque as pessoas têm uma visão muito romântica do mercado literário, do livro. E elas esquecem que livro é negócio. Se o livro não der dinheiro, o livro não vai ser publicado, nem vai estar em livraria para vender. E esse é o processo mais difícil. Primeiro, entender que literatura não é romântica, ela é comercial. E segundo, que para ela ser comercial, tu tem que te enquadrar em algum padrão que esteja em alta no momento. Quando tu lançou esse livro, no primeiro dia ele estava entre as pré-vendas de destaque da Saraiva, né? Como é que foi isso para ti? Ele começou a pré-venda em segunda semana de janeiro, uma sexta-feira, de tarde. E aí logo isso, quando saiu eu divulguei, enfim, para os meus amigos, fiz uma publicação, um textão no Facebook. E me surpreendi, porque ela entrou na primeira página das pré-vendas da Saraiva. E ela se manteve ali nas 2 primeiras páginas até o fim da pré-venda, que foi no mês de fevereiro. Foi primeiramente estranho perceber isso, porque o meu público na internet não é um público tão grande, 100 mil pessoas eu acho. E eu estou concentrado no Facebook, a gente sabe que o Facebook não converte mais como convertia antigamente. E porque eu não esperava um apoio tão grande das pessoas que eram próximas a mim. Eu sabia que as pessoas iam dar um apoio sim, que algumas pessoas que eu não conhecia também dariam, que me acompanhavam dariam, mas eu não esperava que fosse tão imediato. Porque a partir do momento em que começou a pré-venda, o livro demoraria 2 meses para chegar, quem comprasse naquele momento. E ainda assim, com a espera e com, enfim, qualquer tipo de dificuldade, talvez, ou de ansiedade, as pessoas não esperaram para comprar e apostar na obra e dizer, olha, eu não sei o que vai sair daí, não sei se é bom, não sei se é legal, mas eu vou apostar em ti. Júlio, onde é que o pessoal pode ir para encontrar teus textos? Tudo o que acontece aqui dentro está disponível em todas as livrarias do país, Saraiva, Cultura, Livraria da Folha, Americanas, Amazon, enfim, qualquer livraria de cidade também deve ter. E para acompanhar meu trabalho basta acessar julioherman.com, facebook.com/juliohermanfp, instagram.com/julioherman e twitter.com/ojulioherman, que aí tem textos semanais e, enfim, algumas outras frases ao longo da semana. Vou agradecer a presença aqui, Júlio. O Prédio 11 vai ficando por aqui e tu que está em casa não esquece de se inscrever no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até o próximo sábado.